Olá, sou Tila de Costa e quero que você seja bem-vindo ao Pódio. E para iniciarmos, eu tenho a honra de conversar com o graduado em Radiologia, especialista em docência do ensino superior e coordenador do curso de Radiologia do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA. Eu tenho a satisfação de conversar com o professor especialista Marcos Ferreira. Que bom lhe ver no Pódio, professor. Seja muito bem-vindo. Então, professor, eu agradeço muito a oportunidade, né? Muita oportunidade de estar trazendo aqui um pouco do meu trabalho, né? Expor um pouco mais, assim, já nesse novo segmento que a educação traz, que são canais, né? Então, agradeço muito essa oportunidade. E professor Marcos, conte para a gente um pouco da sua trajetória, o que lhe trouxe para a área da educação. Fale para a gente um pouco desse início. Primeiramente, né, formado em radiologia desde 2016, né? Então, a gente, dentro da academia, já vai começando a perceber essas formas de expandir conhecimento, né? Então, essa questão da docência mesmo é uma coisa que vai surgindo, né? É uma possibilidade que você tem de novas portas, de novas perspectivas no campo, né? Mas não foi primeiramente a docência, né? Então, eu iniciei em clínicas, né? Realizando exames mesmo, na parte mais prática. Primeiramente o Hospital Regional, depois trabalhei, né, acompanhando ali, dando um suporte na Amazônia Diagnóstico, né? Então, os setores de imagens bem conceituados em Santarém. E a partir de um conhecimento prático, você vai migrando para a parte da docência, né? Então, logo eu comecei a lecionar no curso técnico em radiologia, né? E para passar para a docência do ensino superior já foi só um pulo, né? Então, você já tem um pouco do conhecimento prático, você já quebrou aquele gelo da docência no curso técnico, então a gente vem um pouco mais preparado para a docência do ensino superior, que é no qual eu estou aqui já desde 2017. E professor, eu lembro que nós estudamos juntos uma especialização, não foi? Foi na área da docência Do ensino superior. Olha, que bom ter sido seu colega de aula e agora lhe vendo aí o senhor coordenador do curso de radiologia, graduando na área de psicologia. É muito bom saber dessa sua trajetória que é tão interessante, né? Isso contribui para a formação dos seus alunos também, que o senhor quando está em sala de aula, né, professor? Sim, essa especialização que nós fizemos juntos falta, né? Porque a gente não forma para ser professor, a gente forma para ser um profissional, né? E quando você migra ou então ramifica para esse lado da docência, basicamente você precisa ter aquele jeito, né, que uma pós-graduação vai te especializar a ser. Então eu percebi uma diferença muito grande, né? Daquele período que nós fizemos aquele curso para cá, eu percebi Um crescimento, né? crescimento. Você consegue Isso mesmo. perceber ali uma possibilidades, né, para não ficar muito repetitivo, tua metodologia, tua forma de avaliar, né? Então, metodologias ativas, né, que vem surgindo. E isso foi um aprendizado muito grande nessa especialização. É bom que contribui bastante nessa área da educação, né, professor? Para ajudar novos alunos que estão em busca da formação, né? Sabemos que uma das inúmeras vantagens do exame de tomografia é fornecer imagens de alta definição para o diagnóstico de lesões ou doenças. Quais são as principais vantagens da tomografia computadorizada em relação a outros métodos de imagem, como a ressonância magnética? Não tem como falar assim uma vantagem acima da ressonância, ou a ressonância é uma vantagem acima da tomografia. Por quê? Porque se entender a fundo, cada um avalia de forma diferente, né? A tomografia computadorizada, ela vem com análise de imagem utilizando radiação ionizante, que é a base que foi descoberta lá em 1895, né? E o avanço tecnológico trouxe aí a tomografia como um dos métodos mais utilizados hoje de imagem, mas trabalha com a radiação ionizante, né? Trabalha com também, muitas vezes, com contraste, né, iodado. Então, para uma análise óssea, é interessante a tomografia computadorizada. Analisa também outras partes, tipo torácicas, como mediastino, parênquima, né? Então, parênquima pulmonar é muito analisado, foi muito utilizado no tempo da Covid, no período da Covid. Por quê? Você conseguiria ver a estrutura
definida da lesão. E nenhum outro método te dava isso. Tá? Então a tomografia ela tem essa vantagem por fazer cortes muito finos. A gente coloca ali o tomos, né, de tomografia, é um corte, são cortes na estrutura, como se você pegasse ali, sei lá, um exemplo, uma batata e cortasse ela em finas camadas. E isso levaria a uma análise melhor se tem ali alguma parte podre ou não. Entendeu? Então a tomografia faz isso. Então esses finos cortes te dão a possibilidade de analisar pequenas lesões, né? Então pode ser óssea, pode ser vascular, pode ser de todas as estruturas do corpo, tá? Então, para vantagem da tomografia, eu posso colocar esses pontos, né? Seria uma desvantagem a radiação, é um mal necessário. Você vai precisar da radiação para alguns métodos. Então, muita gente tem medo da radiação, né, em diagnóstico, mas quando se tem um benefício maior do que o malefício, realiza-se o exame. Na ressonância tem radiação também? Não. A ressonância magnética já analisa através de um alinhamento de átomos de hidrogênio do corpo do paciente, né? O corpo ele é composto por 70% a 80% de água, né? Então o hidrogênio está na molécula de água. Então eu tenho na ressonância magnética uma análise melhor de partes moles. Interessante. Tanto que o jogador lesionou o joelho, ressonância magnética, análise de ligamento e partes moles, né? Até líquido sinovial ou alguma questão mais líquida mesmo, assim como líquor no cérebro, né? Então a ressonância magnética ela vem com um processo de análise com a não utilização da radiação, né? Mas que também precisa de seus cuidados, porque como ela trabalha com um grande campo eletromagnético, né, que eu preciso desse campo para alinhar os átomos de hidrogênio do corpo do paciente, né? Mas como é que funciona isso? Os átomos de hidrogênio é um átomo com um próton, então ele querendo ou não é positivo, como se fosse um alinhamento de um pequeno ímã e uma agulha. Sabe como funciona? Que a gente brincava? Aquela atração. Sim, então essa atração que tem da linha, da agulha com o ímã, o que acontece? Um movimento de precessão. Então, o campo magnético, que é o aparelho de ressonância magnética, vai alinhar esses átomos do nosso corpo. E, através desse movimento, gerar pequenas ondas magnéticas. E essas ondas se associarão com as ondas da máquina e gerarão um sinal de radiofrequência, que esse vai para o computador. Então, a questão de tempo também tem uma grande diferença. A tomografia, 3, 4 minutos. Ressonância magnética, 40 minutos. Porque eu preciso desses pulsos para gerar. Só para diferenciar que uma trabalha com a radiação, outra não trabalha. Uma pega mais parte mole, outra pega mais parte óssea. Entendeu? No geral, temos estrutura óssea muito densa, nós temos o pulmão totalmente transparente, nós temos músculos um pouco mais densos, gordura então vai variar, né? Então, para cada estrutura, para cada forma da estrutura, eu tenho um exame que vai suprir a necessidade. Então, essa é a grande diferença. Eu não consigo falar assim, o positivo da tomografia ou o negativo da ressonância. Eu posso colocar o positivo da tomografia, análise total do corpo em pequenos cortes. Eu posso colocar ponto negativo dela, sei lá, o uso da radiação e o contraste, que querendo ou não é um risco a mais, mas tem uma segurança, né? A ressonância magnética, eu posso colocar como ponto positivo análise de partes moles, né? Tanto o cérebro quanto toda a estrutura, joelho, articulações é muito bom, fantástico, né? Posso colocar como ponto negativo a ressonância magnética essa atração. Então, a pessoa que ela tem uma prótese, ela não pode fazer. Porque pode atrair, porque é ferro. A não ser que seja um material que não seja atraído pelo campo. Paciente com marca-passo, pode fazer? Não. E certamente uma pessoa com uso de aparelho também não poderá. Então, olha só, eu consigo ter ali pontos positivos e pontos negativos em ambos, mas ambos também são avanços tecnológicos fantásticos da medicina. O importante é que as duas estão aí para contribuir, né, professor, com a vida humana. Com o avanço da tecnologia, de que forma a inteligência artificial está sendo utilizada
no diagnóstico por imagem? E como funciona o processo de digitalização dos raios-x e quais são os benefícios para o paciente e profissional da área da saúde? Então, aí começando com os avanços tecnológicos, a radiologia ela vem avançando desde quando foi descoberta, eu posso falar assim, né? Porque é uma área da medicina, uma das poucas áreas que tem uma data de início, né? Então, a partir daí, dentro do conhecimento do perigo da radiação quando se utilizado de uma forma irresponsável, está se trabalhando até hoje essa questão de diminuir essa quantidade de radiação no paciente, quantidade de tempo. Então, o avanço tecnológico, ele traz isso. Ele traz um método que utiliza menos radiação, né? Com um tempo menor e automaticamente o tempo de exposição do paciente. Nesse caso, a questão da radiobiologia, que é uma modificação da estrutura celular por conta do uso da radiação, nesse caso, ele também pode ser diminuído e é diminuído. Mas de nada adianta um avanço tecnológico padrão se não tem um profissional responsável e entendendo como se faz o processo. Então, a gente trabalha muito dentro desse ponto com os alunos, né? Olha, você vai ter hoje o Hospital Municipal, né, um aparelho digital totalmente padrão, né, um avanço formidável, mas se você não souber posicionar o paciente, se não conseguir colocar uma técnica padrão, nem seguir os processos de radioproteção, de nada vai adiantar. O importante é o profissional qualificado, então, né? Você precisa de um profissional qualificado para manusear esses aparelhos. Se não tiver, é mesmo que nada. Como funciona o processo de digitalização do raio-x e quais são os benefícios para os pacientes e profissionais da área da saúde? Sim, esse daí é um ponto, eu coloco um dos principais. Por quê? Quando se trabalha no raio-x na radiologia convencional, e eu trabalhei e peguei esse período do convencional, é uma forma de obter a imagem através de químicos. Né? Então, é como se fosse uma revelação antiga, aquela revelação de foto mesmo, aquele negócio. Filme de rolo e tal. Isso, todo esse processo. E a radiologia seguia isso. Ainda em algumas localidades segue isso, né? Mas a gente tem esse avanço crescendo nas cidades. Hoje, eu creio que Santarém não tem mais trabalhos com o setor de imagem com o uso da radiologia convencional. Por quê? Você precisava ter ali um cuidado muito grande, porque esse químico ele prejudicava a saúde do profissional e muitas vezes se dependia de um processo meio que mecânico, ao mesmo tempo rústico, de uma máquina que do nada poderia travar. Então, para uma rotina grande de Hospital Municipal de Santarém, era meio que torcer todo o tempo para dar certo. Você fazia a técnica padrão, realizava o exame legal, mas ao mesmo tempo você, ao processar a imagem, você torcia para não engatar, torcia para não manchar, torcia para isso e para aquilo. Por quê? O paciente não está mais lá esperando. E muitas vezes já está lá fora esperando o exame e tem uma fila enorme. Porque os processos são muito dinâmicos lá, porque é muita gente, né, professor? Muita gente. Aí, olha só, nesse processo tinha o risco, né, do profissional, tinha o risco do paciente precisar repetir, tinha situações bem extremas, que o paciente chegava com suspeita de politraumatismo e precisava ir para o centro cirúrgico, então era realizado esse processo de imagem e daqui a pouco ele ia para o centro cirúrgico e basicamente tu precisava acertar o exame, entendeu? Então dependia de ti, mas ao mesmo tempo não dependia totalmente, né? Digitalização. Hoje a gente não trabalha mais com químico. É realizado o exame em uma placa, um chassi receptor de imagem, que coleta essa imagem e transfere para um leitor. Esse leitor ele é lido na máquina como se fosse uma processadora, que é o CR. Ao ser introduzido nessa máquina, a imagem já vai carregando na TV. Então, realizo o exame na sala, eu trago para a sala de revelação, não precisa ser mais escura, é um detalhe que eu não coloquei, que todo esse processo de revelação
com químicos tinha que ser no escuro, por conta da sensibilidade da luz em relação à película. Era semelhante à fotografia, né? Revelação de fotografia. Utilizava antes aquela luz vermelha, Sim, sim. né? Por que luz vermelha? Porque essa luz ela tinha ondas muito menores em relação à comparação à luz branca. A luz branca ela chega em longa distância, né? A luz vermelha ela tem uma onda menor, uma onda com alto espaçamento de ondas, né? E uma baixa intensidade. Então por isso que aquilo ali sensibilizava muito menos as películas. Então hoje não, hoje a gente não trabalha mais no claro, né? Eu tenho aqui o exemplo da clínica veterinária, no setor de imagem aqui da UNAMA, que trabalha com esse processo, né? Então os alunos aproveitam também isso. Mas hoje o hospital municipal é o que está no topo, porque ele trabalha com raio-x digital. Aí como é que funciona? Você percebe que nesse segundo processo que eu falei, eu realizo o exame e eu vou inserir na máquina para ler? No digital não precisa. No digital você realiza o exame, né? Realiza o exame do paciente e ao mesmo tempo ele já aparece na tela desse computador. E o paciente nem sequer tirou a mão, nem sequer tirou o pé ali de cima do receptor. Então essa é a vantagem que hoje tem. Você percebe se o exame ficou bom ou não com o paciente ainda posicionado. Então olha só o avanço que hoje o hospital municipal tem. Agilidade, né, professor? Agilidade. Contribui muito, né? Você libera o paciente e ele não vai precisar voltar. Porque certamente está certo. Certamente você acertou no processo. Porque você enviou o processo antes de liberar o paciente. E sem contar com a eficiência, que é muito melhor, né? Eficiência, proteção radiológica, porque quanto mais eu erro, mais eu vou repetir. Quanto mais eu vou repetir, mais o paciente vai ser exposto. E mais eu vou ser exposto. Entendeu? Então, o avanço da imagem, eu coloco assim, o avanço dos aparelhos que emitem radiação, tomografias com muitos canais, ressonância magnética com um poder ali de análise bem maior, mas ao mesmo tempo eu coloco esse avanço do processamento de imagem que evita uma repetição, também um avanço fantástico, que acompanha, né? Querendo ou não, acompanha os aparelhos. Ou seja, a tecnologia veio para contribuir cada vez mais ainda, até na área da saúde, né? Graças a Deus. Que bom, né? E professor, nós sabemos que essa área da radiologia é uma área da medicina que utiliza técnicas de imagem, como radiografias, que a gente já falou, sobre a tomografia computadorizada, entre outras, para se diagnosticar e tratar enfermidades e lesões em diferentes partes do corpo humano. Quais são as principais competências do profissional da área da radiologia, professor? Então, o profissional ele precisa conhecer muito do corpo humano, principalmente em relação à anatomia óssea, se ele trabalha com raio-x. Se ele trabalha com a tomografia, ele precisa conhecer no geral. Então, eu tenho que ter um conhecimento anatômico, eu preciso ter um conhecimento tecnológico, porque tu entende que quanto mais avança a tecnologia em relação ao processo de imagem, você precisa evoluir, né? Então, essa competência de conhecer a parte anatômica, conhecer a parte tecnológica e uma evolução humanista também é necessário. Porque hoje as pessoas, não que antes não precisava ser dessa forma, precisava, mas antes as pessoas sabiam menos sobre os exames que iam realizar. Hoje a pessoa sabe porque ela já pesquisou antes. Então o profissional ele precisa ter esse cuidado, não que porque a pessoa sabe eu tenho que fazer o certo, se ela não soubesse faria o errado. Não, mas você precisa ter uma certa, como eu posso dizer, paciência com esse paciente. Explicar por que ele está fazendo. Ah, mas eu vi na internet, porque a internet coloca no geral. Ah, mas eu vi que esse exame lá na internet avalia isso, eu estou com isso. Então, vamos lá. A gente vai avaliar o que foi solicitado, mas deixa eu te explicar. Normalmente é feita uma análise de imagem para um complemento de diagnóstico, não necessariamente quer dizer que você tem ou não tem tal coisa. Então, essa humanização do profissional também tem que seguir esse avanço tecnológico. Não que deveria seguir, sempre deveria ser assim, mas percebemos que hoje temos em campo profissionais mais humanos, né? Que conseguem ali
trazer esse paciente para o seu lado, porque a pessoa está com dor. Por isso que é importante o profissional que esteja ali na linha de frente, ele tenha bastante qualificação, né, professor? Porque as pessoas estão com problemas e acabam estando fragilizadas diante de uma situação que elas estão sendo, muitas vezes, para fazer determinados exames, a pessoa é exposta, né? Então, conta muito aquilo que o senhor falou da questão da humanização, né? Do tratamento do profissional com o paciente. E é um acolhimento, né? Você precisa acolher. Primeiro, acolher. Porque o paciente que tem uma patologia é um ser humano com um processo patológico. Ele não é a patologia em si. Ele não é aquilo que está nele. Ele simplesmente adquiriu por algum motivo, por alguma forma, sei lá qual, né? Mas o profissional precisa olhar ele como ser humano. Ele precisa olhar ele como alguém que precisa de ajuda e que precisa de você. Se você não conseguir ter essa visão e olhar simplesmente como algo qualquer, tá certo. Não vai bem, né, professor? Com esse avanço de tantas tecnologias e essa utilização da tecnologia na área da saúde, o que representa e quais são as tendências futuras em termos de desenvolvimento de novas tecnologias em diagnóstico por imagem? O avanço é engraçado, a radiologia, que ela avança dentro de um processo inicial, né? Lá em 1895, quando foi descoberta a radiação, ela só foi sendo melhorada em relação ao avanço tecnológico, mas a radiação é a mesma, a intensidade é a mesma, né? Então existe uma adaptação de como podemos utilizar essa radiação de uma forma mais atraente, mais responsável, né? E, de certa forma, hoje as empresas trabalham muito nessa questão de diminuir a dose de radiação do paciente. Diminuir a possibilidade de erro, que foi o que eu falei do processamento de imagem. Eu estou diminuindo a margem de erro quando eu realizo o exame do paciente e no mesmo momento eu estou vendo se está certo ou não, né? Então, antes de eu realizar o exame, eu já tenho de todo esse cuidado. Então, esse avanço tecnológico está vindo como um processo para diminuição de doses. Esse é o principal, né, ponto do avanço tecnológico, diminuição de doses. Diminuição de exposição tanto de profissional quanto do paciente em si. Eu sei que o senhor está estudando a área da psicologia. E dentro da área da psicologia tem o campo da neurociência. E para finalizarmos essa conversa, eu gostaria de saber de que forma a neurociência do desenvolvimento, a radiologia e a psicologia dentro desse campo de imagem, esse desenvolvimento pode contribuir para o aprendizado do ser humano. Então, sim, estou no 9º período, né, já finalizando aí a graduação de psicologia. E estudo muito essa parte da neurociência, né? Que é, querendo ou não, uma das partes mais importantes, porque sabemos que o cérebro é quem comanda todo o corpo. Então, precisamos disso, tanto no processo cognitivo, no processo comportamental. Então, querendo ou não, isso é a tendência, essa é a tendência. E quando eu estou falando de cérebro, eu estou falando de uma estrutura. Lembra que eu falei da ressonância? A ressonância analisa partes moles, o cérebro ele é envolvido por líquor, né, que é um líquido de proteção, que tem outras funções também, né? Então, eu consigo ter essa análise cerebral com a ressonância, até mesmo com a tomografia também, muito em uma qualidade de imagem muito boa. Por quê? Porque os neurônios, eles, né, temos hoje cerca de 85 bilhões de neurônios, né? E todos eles estão dispersos, interligados uns aos outros, mas envolvidos por líquido. Então, líquido, ressonância magnética, eu já vou para lá. E associando essa parte de neurociência, eu posso trazer a ressonância magnética funcional, né? Que é um método de análise de imagem que avalia o funcionamento. Vou dar um exemplo. O paciente está realizando o exame de ressonância magnética funcional e eu mostro a ele uma foto, sei lá, de um ente querido, da mãe dele. O setor límbico, né, núcleo límbico dele, essa estrutura que compõe as emoções, vai ativar. Se eu
peço para esse paciente falar ou ouvir, eu estou falando com ele, e ele está ouvindo o que eu estou falando, ele está quietinho realizando o exame, a área de Wernicke, que é uma área do interpretação da fala, ele vai estar dizendo assim, tá, o que o Marcos está falando comigo? E essa área vai ativar. Então, tu entende que hoje a neurociência está trabalhando com a imagem para entender o funcionamento. Ah, o paciente precisa falar alguma coisa na hora do exame. A área de Broca, que é o quê? Na verdade, o processamento e a fala em si. Então, essa estrutura vai dar uma ativada. Então, se o indivíduo não consegue falar, será que está funcionando? Vamos ver. Né? Vamos estimular ele a falar. Vamos ver quando ele tenta falar e não consegue, se ativa. Entendeu? Então, tu entende que quando eu falo das emoções, eu estou falando de um processo funcional, né, da fala, interpretação, eu posso estar falando da visão, né, lobo occipital, né? Será que esse paciente consegue ver o que eu estou pedindo para ele ver? Será que essa conexão olhos-occipital está, né, funcionando? Então, essa associação desse funcionamento, que a neurociência é o funcionamento do cérebro, e a imagem, essa associação vem como benefício, né? Outro exemplo, o paciente está realizando o exame de ressonância funcional, né? E eu mostro para ele uma foto, sei lá, de alguém ou de um acidente, alguma imagem de acidente, a amígdala cerebral dele, né, vai ativar, porque é a estrutura da atenção. Então, como assim você mostrou a foto de tal pessoa, ela ativou o sistema de medo? Entendeu? Então, olha só como esse funcionamento hoje é analisado na ressonância magnética funcional. Então, Marcos, mas é só a funcional que vai estar trabalhando? Não. Exemplo, Alzheimer. O Alzheimer, quando o paciente ele tem um start dessa patologia, que ele chegou ali no limite dessa patologia, ele tem ali esquecimentos. Só que já evidenciou. Aí vamos fazer uma tomografia computadorizada. O que vai conseguir ser visto na tomografia computadorizada é uma área totalmente danificada, maciçamente falando. O cérebro está menor. Então eu consigo analisar, através dessa análise, desses cortes tomográficos, as estruturas que estão danificadas, que é o quê? Morte neuronal. Morte de neurônios em específicas áreas que vão danificando essa questão da memorização. Então, o paciente que ele tem um start que procura, sei lá, se perdeu, a família está preocupada, normalmente esse avanço ele vem crônico de 15 a 20 anos atrás. Olha só. Não é amanheceu com Alzheimer, não. Ele já vem num processo neurodegenerativo. Ele está degenerando por alguns motivos. Pode ser hereditário, pode ser comportamental, pode ser ambiental, é uma pessoa sedentária, uma pessoa que não ativa, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que faz tudo isso e ao mesmo tempo tem. Então a neurociência hoje ainda está uma grande interrogação em relação a isso. Tem estudos em andamento, mas ainda não tem nada definido assim de como ter esse processo de uma análise precisa, né? E antes, precisa e antes. Eu preciso trabalhar antes dessa neurodegeneração, porque depois que destrói, dificilmente ou quase impossível ter aquele retorno de estrutura. Olha só quanto conhecimento, professor, o senhor tem adquirido, e parabéns por o senhor estar em busca de novos conhecimentos, de novos esclarecimentos dentro da área da saúde. Tudo isso contribui com a área da radiologia, né, que é o que o senhor atua bastante. Professor, foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no Pódio. Esse foi o professor Marcos Ferreira no Pódio 1.